Olá, boa noite, irmãos e irmãs no Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Uma alegria tê-los conosco, uma alegria termos novamente esta oportunidade de estudar a palavra de Deus. Que este momento seja, de fato, proveitoso e edificante para cada um de nós. Ficamos felizes ao tê-los vocês conosco e saudamos em especial quem está conosco nesta noite, participando deste momento. Eu espero que vocês estejam recebendo bem aí a imagem e também o som, tá? Estão conosco já aqui a Eunice, né, minha esposa, a Noeli Hartke, lá de Flores da Cunha, também a Marlene Kreps, aqui da Trindade, né, mora próxima aqui da igreja, a Ana Cléry Borges, lá de Planalto, né, está conosco também, a dona Alvina Mauer, e mais alguém, mais pessoas estão conosco aí, que eu não ainda consegui identificar, né, mas é legal tê-los conosco, tá? O tema de hoje é bem interessante, vamos falar sobre a língua, né? Sobre a língua, sobre o poder que a nossa língua tem, né? Poder que a língua tem, né? E da importância da língua, né? E a língua, ela pode nos ajudar muito ou pode nos prejudicar. Ela pode fazer mal ou pode fazer bem, né? E se nós não usarmos bem a língua, ela poderá nos prejudicar e prejudicar também até mesmo a obra de Cristo. Está conosco também aqui o Orlando Schenkel, lá de Flores da Cunha, né? E o pastor Atalíbio, né? Pastor Atalíbio, lá de Vitória, no Espírito Santo, né? Ele, um colega pastor, um grande amigo, né? Lá do Mato Grosso, de Rondônia, né? Fomos colegas no distrito, né? Fique à vontade aí, pastor Atalíbio, até mesmo para colaborar, contribuir, ajudar, né? Neste momento de estudo bíblico, né? Pode nos seus comentários ali fazer observações, né, correções até mesmo, tá? Foi meu conselheiro, né? Meu conselheiro lá pastor conselheiro lá em Rondônia, né? Aliás, eu era pastor no Mato Grosso e ele era em Rondônia, né? Então o distrito abrangia o noroeste do Mato Grosso e o sul de Rondônia, né? Então, distrito Rondomate, né? Bons tempos, né, pastor Dalí? Muito bem, enquanto vai chegando mais gente, tá? Só me dê um retorno aí, ver se estão ouvindo bem aí, estão recebendo bem aí as imagens e também o áudio, é para estar bom, né? É para estar bom. Que a Larissa capricha aí, né? Na técnica, né? Ela capricha para que tudo saia bem, tá? Tudo certo, Ana. Até lá no Paraná estão ouvindo, se no Paraná estão ouvindo bem, né? Imagina os que estão aqui próximo, né? Aqui na zona norte de Caxias, Jardim Dourado, Serrano, Ana Rec, e São Cristóvão, né? Castelo, essa região aqui, Iracema, Jardim Iracema, né? E estão mais próximos daqui, né? Brincadeira, né? A tecnologia nos leva longe, a internet nos leva longe. Muito bom, tá bom. Que bom, Orlando, né? Se tá bom, então tá bom. Só um minuto, vou abaixar aqui um pouco o som do meu microfone, né? A gente usa o microfone para que o som chegue bem aí, né? O som passa através da caixa de som, né? Aliás, o sistema de som, e aí o som fica mais limpo, perfeito, estéreo, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos ao nosso momento de estudo bíblico, vamos dar início ao nosso momento de estudo bíblico. Então, o tema é esse aí, que aparece aí na tela de vocês, né? Acho que vocês estão recebendo bem aí a legenda, né?
E eu já peço que vocês já procurem a Bíblia, já deixem a Bíblia aí aberta, né? Lá em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Nós vamos dar sequência aos estudos bíblicos, né? Ao estudo bíblico, aos estudos do livro de Tiago, né? Dar sequência, então, hoje é o capítulo 3, versículos 1 a 12. E este estudo foi preparado é o estudo do PEN, né? O caderno do PEN, nós estamos utilizando, conforme recomenda a igreja, e esse estudo bíblico foi elaborado pelo pastor Joel Miller, que é vice-presidente de ensino da IELB. Então, já procurem aí, deixa a postos aí a Bíblia de vocês, tá? Está conosco também a Ivone, né? A Ivone Nering, né? Ivone Nering Spitzer, também membro da Congregação Trindade, né? Mora bem próximo da igreja aqui, tá? Está conosco também o Armindo Zanivan, né? Zanivan é de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, né? Armindo, é uma alegria tê-lo conosco, tá? Talvez tenha mais alguém, né? E aí a gente não consiga visualizar aí, né, quem está presente. Mas enquanto isso, mais pessoas vão chegando, né? Vamos então falar com Deus em oração, né? Nós vamos conversar, falar com Deus em oração, vamos invocar a presença dEle e vamos orar com fé ao nosso Senhor. Amado Pai, estamos reunidos aqui em Teu nome, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem estar conosco, Senhor, neste momento de estudo bíblico. Abençoe, Senhor, este momento, que ele possa ser bem proveitoso e edificante para todos nós. Oramos por todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Abra o coração, a mente de cada um, para que possa aprender e para que possa ter bom proveito deste momento. Oramos para que abençoes, em especial, aqueles que sofrem, aqueles que passam por dificuldades, necessidades, que eles possam ser amparados, socorridos e ajudados por nós também, que estivermos ao redor. Fique conosco, Senhor, e nos abençoe sempre. Oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, então vamos deixa eu me perder aqui um pouquinho. Apertei na tecla errada, né? Então vamos. Deixa eu só voltar no início lá, né? Isso. Agora sim, tá. Muito bem. Então vamos ao momento de estudo bíblico. Desculpe, me perdi um pouquinho nos slides aqui, nas legendas, né? Agora me achei, apertei uma tecla errada. Muito bem, então vamos ao início do nosso momento de estudo bíblico, tá? Então, como nós dissemos, né, o texto bíblico é este, o tema é este, o texto é este, Tiago 3, 1 a 12, e o tema é língua, bênção ou maldição, né? A nossa língua é parte do corpo humano, né? Deus nos criou assim, e ela é um instrumento valioso, né, na nossa vida. Ela é importante para a nossa comunicação, né? Nossa comunicação, ela é importante para o desenvolvimento da vida humana. A comunicação é algo importante na nossa vida e a língua, então, nos ajuda, né, a emitir sons, Obviamente que nós podemos comunicar de outras formas também, né?
através de gestos, né? Tem a linguagem de sinais, tem a escrita, né? Tem as imagens, tudo isso comunica, né? Mas a língua é responsável por emitir sons, né? Sons. E é uma grande bênção de Deus, é uma alegria nós podermos falar. Algumas pessoas que, né, têm dificuldade com a fala, né, são surdas, mudas, elas conseguem se comunicar através de linguagem de sinais, e o que é de se admirar, né? E as pessoas se comunicam e têm uma qualidade de vida muito boa, né? E também mas elas têm dificuldades, né? Infelizmente elas têm dificuldades, por não poder, não conseguir, né, emitir sons através da língua, né, pelo fato de não ouvir e não aprendeu, né, a falar. E então nós temos esta bênção, né, de termos a língua, e quem consegue, quem pode produzir sons através da língua, tem que agradecer a Deus, né? É um instrumento maravilhoso que Deus nos dá, né? A língua, como outros órgãos do corpo. E Deus quer que nós usemos este órgão do corpo, essa bênção, né, que é a língua, para o bem, né, para louvá-lo e para glorificá-lo, né? Então vamos à introdução, né? Vamos à introdução do assunto, né? Então, todos nós somos testemunhas do mal que faz uma palavra dita na hora errada, com a intenção errada, a pessoa errada, provocando estragos, traumas, feridas e dor, né? Todos nós sabemos o quanto faz mal você dizer ou ouvir uma palavra inadequada, talvez no momento errado, né? Uma palavra infeliz, né? Às vezes nós, né, passamos por este momento, às vezes nós usamos a palavra errada, nós usamos mal, às vezes, aquela palavra, às vezes intencionalmente ou às vezes não intencionalmente, né? E às vezes somos vítimas, né? Pessoas usam contra nós palavras que nos ferem, né? E que nos machucam e nos produzem dor, né? Feridas, traumas. Às vezes costumamos dizer que uma palavra, né, maldita, né, assim, maldita mesmo, né? Uma palavra assim mal usada, colocada na forma errada, uma ofensa, uma agressão verbal, dói mais do que uma agressão física, né? E de certa forma é verdade, né? Então, às vezes nós dizemos e às vezes ouvimos, né, essas coisas. E de fato, uma palavra, ela fere. As palavras ferem, machucam, né, humilham. E então nós sabemos muito bem disso. Então, e a intenção de Tiago é justamente, ao escrever esse texto, é justamente nos dar orientações, nos dar dicas e alertar quanto ao bom uso da nossa língua, né? Então, como eu disse, às vezes dissemos palavras, né, que machucam, e às vezes nós, mais adiante, pensamos, poxa vida, como é que eu disse aquilo, né? Por que eu disse aquilo, né? Eu fui infeliz ao dizer aquilo, né? Então, quando há arrependimento, melhor, né? Quando você reconhece que falou o que não devia falar, menos mal, né? Isso mostra que você está arrependido, isso mostra que você quer corrigir, não quer continuar com aquele comportamento, com aquelas atitudes, e há tempo, né, de você corrigir, há tempo de você consertar o estrago que provocou quando disse o que não deveria dizer. E aí, né, é o momento de pedir arrependimento. Mas às vezes não ocorre isso.
Às vezes as pessoas, elas acabam ofendendo intencionalmente e não tem o maior remorso, né? Não se sentem culpadas e não tem, às vezes até reconhecem que estão erradas, mas não tem a hombridade, a humildade de ir lá e corrigir e pedir perdão, né? Há um texto bíblico de Provérbios, né, que fala sobre esse assunto. Eu vou lê-lo aqui, Provérbios 6, versículos 16 a 19, que diz assim, tá? Vocês podem acompanhar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos, né? Então, 7 coisas que Deus detesta, e acho que a metade delas aqui tem a ver com a língua, né? Aqui fala da língua mentirosa, né? Então, o pecado do uso da língua, o mau uso da língua não se refere apenas a você ofender, agredir, né? Mas diz também, tem a ver também com mentiras, né? Você mentir, ou divulgar informações erradas, não falar a verdade, não contar a verdade, mentir com a intenção de prejudicar os outros, ou simplesmente pelo hábito de mentir, né? Então, você usar a língua para mentir é também um mau uso, e sabemos que uma mentira pode prejudicar bastante uma pessoa, né? Então, língua mentirosa, testemunha falsa, né? Quando você dá falso testemunho, né? Dá falso testemunho, e pessoa que provoca brigas entre pessoas. Aqui também, né? Podemos aqui dizer que a língua provoca brigas também, né? Ninguém, por exemplo, agressão física, ninguém vai chegar agredindo uma pessoa assim do nada, né? Antes de partir para as vias de fato, né, para a agressão física, por exemplo, a agressão verbal, né, xingamentos, provocações e assim por diante. Então, Deus detesta mentira, falso testemunho, né, provocações, brigas. Então, Deus detesta que façamos mau uso da língua. Muito bem. Então, vamos ao estudo propriamente dito, vamos ler o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 13. Aí vocês, então, podem acompanhar aí na casa de vocês, tá? Na Bíblia de vocês. Tiago 3, 1 a 12. Aí está 1 a 13, mas desculpe, é 1 a 12, é um erro ali de digitação, tá? Tiago 3, 1 a 2. Acharam? Acharam aí? Tá? Depois vocês deixam uma Bíblia aberta, tá? Para que possam acompanhar. Vamos lá, então. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro, no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio grande, como é empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isso o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como é grande uma floresta. Ela pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ele é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser.
como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Por acaso pode ser a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas e um pé de uvas dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Muito bem, este é o texto, já conhecido de alguns ou de muitos, este texto de Tiago que fala sobre a língua, né? Como nós dissemos nos estudos passados, o livro de Tiago, ele chama, né, ele trabalha muito a questão da vida santificada, né? Ele chama a atenção da vida, da nossa vida, da vida prática no dia a dia, do nosso comportamento, das nossas atitudes, das boas obras que devemos praticar, né? Como dissemos, boas obras, como dissemos nos estudos passados, boas obras não apenas ações, né, humanitárias que utilizamos, doações, doar alimentos, ajudar, né, o próximo, estender a mão. Não, boas obras é toda a nossa vida é consagrada. Se refere também ao nosso comportamento, né? Então, diz respeito ao uso da nossa língua também, o bom uso que nós fazemos dela, né? Então, vocês viram aqui no texto, né, que a língua, né, ela é um instrumento precioso e também poderoso. Elas podem nos levar ao céu e ao inferno, né? Uma palavra dita na hora errada e para uma pessoa errada, uma palavra infeliz que você colocou aqui pode complicar a sua vida, pode complicar a nossa vida, né? Nós somos donos daquilo que falamos. Nós somos donos daquilo que falamos, né? Depois que falou, né, é difícil voltar atrás, é difícil corrigir, mesmo que peçamos desculpas, é complicado, né? Então, o texto fala da dificuldade que temos de dominar, de controlar a língua, né? E a língua, ela é usada para o bem e para o mal. Mas vamos ao estudo bíblico propriamente dito, né? Então, a língua é um problema, né? É um problema, é uma bênção, mas às vezes pode se tornar um problema, né? Quantas vezes você já se arrependeu do que disse, né? Nós dissemos antes, né? Então, poxa vida, mas por que eu fui falar aquilo, né? Às vezes no calor da emoção, no momento de raiva, né, a gente fala, né? A gente põe para fora, né? Às vezes põe para fora aquilo que não deve, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu falo mesmo, né? Eu falo, tiver que falar eu falo na cara. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que não é bem assim. Você não deve, às vezes, né, descarregar em outra pessoa, ter esse hábito, né, de descarregar, às vezes, a sua raiva, e às vezes você descarrega na pessoa errada, né? A pessoa, às vezes, que não tem nada a ver com aquilo, ouve bobagens, né, e acaba sofrendo com isso, né? Então, nós devemos cuidar, né? O Tiago nos orienta neste texto a que cuidemos com as nossas palavras, né? Cuidemos. Então, tudo que nós vamos falar deve passar pela mente. Você deve pensar nas palavras antes de dizer, né? Então, devemos cuidar para não ofender, para não agredir, para não amargurar a vida das pessoas. Aqui, quantas vezes você já se arrependeu? Eu já disse, quando se arrepende, menos mal, mas muitas vezes não nos arrependemos, né? Somos orgulhosos às vezes, né?
e não gostamos de reconhecer os nossos erros. Ou às vezes tentamos consertar, né? Maquiar aquilo que nós falamos. Eu disse, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Não foi bem isso que eu quis dizer, não, eu não disse isso, né? Eu quis dizer outra coisa. Às vezes tentamos consertar o estrago que causamos, né? Mas se você disser coisas que às vezes ofendeu ou machucou alguém, vá lá e peça desculpa, reconheça o seu erro, né? Mas é melhor sempre não dizer, né? Então, aquela ideia, né, de, como eu disse, de que eu falo mesmo, né? Tiver que falar, eu falo na cara, né? Olha, né, eu não vejo isso com bons olhos. Acho que não é bem assim, né? Então, é tão legal você conversar com alguém que é educado, né, que cuida das palavras, que uma pessoa que tem essa sensibilidade para não agredir, não ferir, que é cuidadosa nas palavras, né? E é tão constrangedor e desagradável você conversar com pessoas, às vezes, que são agressivas, que são, né? Então, devemos cuidar. E lembremos que nós somos cristãos, né? Então, aquilo que falamos diz muito de nós mesmos, né? Nós testemunhamos com a nossa língua também, né? Com aquilo que falamos. E com aquilo que não falamos também, né? Então, vamos à explicação do texto, né? A explicação do texto, tá? Então, nos versículos 1 e 2 ali, né? O apóstolo Tiago fala a respeito das responsabilidades no ensino. Então ele fala aqui, meus irmãos, poucos de vocês deveriam ser mestres na igreja. Então certamente ali na congregação a quem Tiago escreve esta carta, haviam pessoas que queriam, né, ou estavam sendo preparadas para serem líderes da igreja, mestres na igreja, ensinar, certamente pessoas que seriam responsáveis por ensinar na igreja, pastores, né, diáconos, líderes, e ele quer dizer nesses versículos 1 e 2 que nós devemos ter responsabilidade, né, naquilo que falamos, né? Então ele diz aqui, vocês sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Então, aquele que recebeu a responsabilidade de ensinar tem uma responsabilidade maior. E Deus irá cobrar, né? Por exemplo, nós pastores, nós temos uma responsabilidade maior, né? Então, Deus irá cuidar e cobrar, né? Então, seremos julgados com mais rigor que os outros, né? Então, até pelos demais, né? Então, o pastor ou mesmo um líder na igreja, um membro, alguém da diretoria, ele deve dar exemplos também, né? Até na instalação da diretoria há isso, né? Mas todos os cristãos, de modo geral, eles têm responsabilidades, né? Então devemos cuidar, né? E ele diz aqui, né? Somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, né? Por quê? Porque é um serviço de grande responsabilidade. O Senhor exige precisão na transmissão do seu ensino, né? Ou seja, nós não devemos dizer qualquer coisa, ou qualquer bobagem, né? Ou às vezes aquilo que nós falamos de ruim irá prejudicar a pregação da palavra, né? Às vezes quando um pastor ou um líder fala demais e fala o que não deve, né? Às vezes alguns até misturam questões políticas, né, com a pregação da palavra, né? Isso às vezes traz confusão, né? Então a palavra de Deus tem que ser ensinada com clareza, né? Sem nenhuma confusão, sem nenhum empecilho, né? Então o Senhor exige precisão na transmissão do seu ensino, né? Então, de maneira nenhuma, às vezes, se falamos alguma coisa que ofendeu ou que escandalizou as pessoas, aí a mensagem do Evangelho irá encontrar obstáculos, barreiras. Então,
porque é um serviço de grande responsabilidade. Ser mestre, ser um líder, ser pastor, ser um diácono, né, na igreja. Então, devemos cuidar. Então, é disso que Tiago está falando aqui, né? E ele diz aqui também que todos nós cometemos erros. Ele não fala assim, olha, o líder, o mestre na igreja, o pastor, ele nunca erra. Às vezes nós usamos mal a língua, né? Às vezes nós somos infelizes, às vezes falamos o que não deve, né? Às vezes eu, pastor, né, eu sou muito brincalhão, né? E às vezes é bom você ser brincalhão, só que às vezes puxa vida, não deveria ter brincado com aquela pessoa, né? Às vezes a gente brinca para quebrar o gelo, né? Para se tornar um ambiente mais... O bom humor faz bem, né? Mas às vezes a pessoa não entende a brincadeira, né? Às vezes a pessoa, ela às vezes pode se ofender porque não compreendeu, não entendeu, às vezes ela não gosta muito dessas coisas, e às vezes, poxa, vou ter que me controlar mais, né? E então, todos nós cometemos erros, né? O apóstolo admite que o mestre está sujeito a errar. O mestre está sujeito, um pastor, um líder, ele está sujeito a errar, né? Porém, ele exorta para que ele haja com cautela, né? Então, é necessário ter cuidado, ter cautela, né? Ter cautela, a fim de que os erros sejam poucos. Olha que interessante. Então, erre, né? Mas não erre demais, né? Ele está dizendo mais ou menos isso, ó. Tudo bem, errar, tudo bem, mas ficar errando toda hora, né? Aí não dá. Então, por isso é necessário ter cautela, cuidado, né? Então, é disso que o texto está falando, né? Então, quem não comete um erro é uma pessoa, né, madura, que sabe controlar. Mas como somos pecadores, né, então nós falhamos. Então ele diz que, olha, vai com calma, evite errar, não erre demais, né, erre pouco, né? Vamos adiante. Versículos 3 e 4, né, ali fala sobre que a língua tem um poder, ela tem um poder, como nós dissemos antes, ela é um instrumento precioso, e é também poderosíssimo, né? A língua tem um poder de dirigir, né? Aí ele usa a comparação do freio e do leme, né? Ele compara a língua com o freio do cavalo, né? Então, o freio do cavalo serve para guiá-lo, né? Eu já fui, né, cowboy já, né? Já fui cowboy já, né? E eu sei muito bem, né? Até os tipos de freio eu usava, né? E eu tinha um cavalo, inclusive, que se chamava cowboy, né? Se tem algum familiar aí me acompanhando, aí lembra do cowboy, né? E ele não obedecia muito o freio, né? Então ele obedecia quando queria, né? E então eu passei alguns apuros, né? Com aquele cavalo. Ele era meio arredio, né? Ele era meio violento, né? Então, e uma vez eu caí dele e quebrei o braço, né? Mas, enfim, o freio do cavalo serve para guiá-lo, para dirigir, né? Então ele fala, através do freio ele controla, é um instrumento pequeno, aquele freio, é um instrumento pequeno, né? Pelo porte do cavalo, pelo tamanho do cavalo, mas aquele freio guia, né? E também ele fala aqui do leme do navio, né? Então o leme do navio é um navio grande, né? E um pequeno leme, né? O vento toca, né? Naquela época só existia barcos a velas, né? E então um pequeno leme, né, guia o navio, um navio enorme, né? E ele fala, a língua é a mesma coisa, né? Ela tem o poder de dirigir, de guiar, né? Ele diz ali, né? Pense no navio grande, né? Versículo 3, até na boca dos cavalos colocamos um freio para que obedeçam, e assim fazemos que vão onde queremos. Pense no navio grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua, mesmo pequena, né? Ele é um instrumento pequeno na boca, né?
Então, um instrumento pequeno do corpo, mas ela tem um poder muito grande, né? Ela pode te trazer, né, muitas coisas, né? E algumas pessoas usam, né? Por exemplo, algumas pessoas usam a língua como profissão, né? Os comunicadores, os apresentadores, né? Também os cantores, né? Então eles usam a língua, o ganha-pão deles é a língua, né? E os pastores também, né? Eles precisam falar, eles precisam dizer, né? E então eles usam a língua. Então ela tem um poder precioso, né? E então ela pode ser usada, né? Ela é um instrumento precioso, né? Então aqui dissemos, né? Freio na boca do cavalo e o leme do navio. Devemos disciplinar o nosso falar. As nossas palavras devem transmitir com precisão a verdade de Deus. Então, a nossa língua não deve trazer confusão, mas deve trazer clareza no transmitir a palavra de Deus. Então, por isso nós devemos cuidar com o que falamos, né? Com o que falamos. As palavras devem transmitir com precisão a verdade, a palavra de Deus, com precisão o Evangelho, né? A língua tem o poder de destruir, ali está extruir, mas é destruir, tá? De destruir. Aqui ele usa, então a língua antes, né, ela é um instrumento, né, ela tem a capacidade de construir, de dirigir, de guiar, de nos orientar, mas ela também tem o poder de destruir, né, de aniquilar, de matar, de prejudicar, né? Aí ele cita aqui, o Tiago cita o exemplo do fogo e do veneno, né? Ele fala, uma pequena chama, ela consome às vezes uma floresta inteira, uma floresta grande, é uma pequena chama, né? Uma chama, um fósforo, não é apenas, às vezes até um pedaço de cigarro, o resto de cigarro, né? Uma bituca de cigarro, como se diz, pode incendiar uma floresta inteira, né? E aqui também o veneno, né, ele fala aqui, né? Então, o veneno também pode, né, matar, né? Pode matar, pode prejudicar, né? Ela é capaz de matar, né? Uma pequena porção de veneno, ela pode matar uma árvore inteira, às vezes até mesmo uma pessoa, né? Ela se envenenar, uma pequena porção de veneno numa água, né? Pode contaminar, pode envenenar muitas pessoas, pode matar, né? Os herbicidas, né? Uma quantidade grande de mato, né? De ervas daninhas e assim por diante, né? Então, ela é como fogo, como veneno, ela pode destruir, né? Então, como dissemos antes, uma floresta pode ser incendiada por uma chama, a língua é um fogo, né? Ela espalha a maldade, desperta ódio, promove desunião, e aí, nesse caso, é a língua a serviço de Satanás, né? Então, a língua é incendiária, né? Então, às vezes, aqui ela fala, né, espalha maldade, desperta ódio, né? Às vezes, quando ouvimos alguém falar, dá vontade de agarrar a pessoa logo, né? Pelo que ela fala, vontade de agarrar, pular no pescoço dela, né? Então, porque ela desperta ódio, pelo que fala, né? Ela promove desunião, as fofocas, né? Às vezes, a fofoca, às vezes, as coisas inventadas, às vezes, os segredos revelados, né? Isso provoca uma confusão, principalmente nas famílias, né? Então, muitas vezes acontece, a maioria dos casos, né, é por fofoca às vezes, né? Um fala para um, o outro vai lá e fala, né, espalha para todo mundo. E assim, mesmo que você vê alguém fazendo alguma coisa errada, mesmo que seja verdade aquilo que você está falando, você tem que guardar para si. Você não pode, né, espalhar, né, boatos, né, às vezes não é boatos, às vezes são verdades. São pecados que as pessoas cometem, falhas, e você espalha para todo mundo. Espalha para outro, conta para outro. Não,
Mateus 18 é claro, né? Então, se o teu irmão pecar, vai conversar em particular com ele. Vai conversar em particular com ele, né? Não espalha, né? Então, você não pode falar aquilo, né? Você não pode, tem que ter cuidado, né? Então, a língua ela pode trazer um estrago enorme, né? Então, promove desunião, né? Às vezes, pelo aquilo que você falou, você se perde, às vezes se perde um amigo, né? Perde alguém da família. Então, e o diabo adora, né? O diabo adora, o diabo quer isso mesmo, ele quer confusão mesmo, né? Então, né, por isso devemos cuidar, né? Cuidar, né? Então, ela é incendiária, né? Ela provoca um fogo ali, às vezes não tem como mais, para apagar vai ser difícil, né? Vai ser difícil, né? Então, devemos tomar cuidado, né? Então, se você ouviu alguma coisa de alguém, não vai passar para outro, né? Não vai falar, né? Não vai, guarde para si, fale em particular, né? Se você, aquela pessoa não vai gostar. Agora, você pode falar bem, né? Obviamente, você pode falar dos outros ou da vida dos outros, né? Mas falar bem, elogiar, né? Veja como fui lá na casa de fulano, veja como era legal, como ela me tratou bem, né? Como eu gosto de fulano, né? Então, fulano fez uma... Então, isso sim, aí você está a serviço de Deus, né? Aí você está usando a sua língua para de fato edificar, construir e não destruir, não provocar desunião, ódio e assim por diante, né? Mas vamos adiante, né? A língua pode ser usada para agradecer ou amaldiçoar, né? Aqui ele cita o exemplo da fonte de água e da árvore, né? Então, a língua ela pode ser usada para amaldiçoar ou para bendizer, né? Agradecer, como diz ali, versículo 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Então, nós amaldiçoamos pessoas que foram criadas por Deus, né? O ser humano foi criada à imagem, à semelhança de Deus, criadas parecidas com Deus. Então, numa hora a gente está agradecendo, a gente está louvando, a gente está cantando, a gente está, né, dando glórias a Deus, né? E noutra hora a gente está descendo a ripa, descendo a lenha, né? Então, isso mostra exatamente como somos de verdade, né? Somos pecadores, nós não somos capazes de controlar, a gente não é capaz de usar bem a nossa língua sempre, né? Às vezes a gente elogia, às vezes a gente enaltece, às vezes a gente canta, louva, dá glória a Deus, às vezes a gente fala bem, né? E outras vezes a gente desce a ripa, né? A gente fala mal. Então, a língua, né, ela é usada, né, nessas duas coisas, né? Nesses dois momentos, né? Então, por isso, controlar, né? Então, aí ele fala, né, que então a árvore, né, ela não pode produzir frutos bons e maus ao mesmo tempo, né? Uma árvore um pé de figos produz figos e não uvas, e o pé de uvas produz uvas e não figos, né? E ali ele fala da fonte, né, de água, ela não produz água salgada ou doce ao mesmo tempo, né? Água salgada, não sei se você já... água salobra, né? Às vezes uma água... Tem em algumas regiões, né, por causa da quantidade de calcário que existe na terra, aquela água ela é meio que salobra, ela é meia grossa, né? Então acho que é isso mesmo, né? Nível de pH desnivelado, diz a Larissa, né? Acho que é isso mesmo.
Então, ela está me ajudando aqui, né? Mas assim, então não deveria ser assim. É assim, né? Mas não deveria ser, né? Então, às vezes a nossa língua, às vezes, né, produz coisas boas, às vezes não, né? Então, o apóstolo Paulo, justamente, aliás, o apóstolo Tiago, ele está dizendo para que nós tenhamos cuidado, né? Como ele diz ali, ó, a língua, mesmo pequena, se gaba de grandes coisas. A palavra boa traz paz, consolo e alegria e vida eterna, né? Mas a palavra má produz desespero, ódio e morte. Olha, né? Então, a palavra boa traz paz, consolo, alegria e vida eterna. Olha que legal, que gostoso, né? Que bom, né? Palavra boa traz paz, consolo, alegria e vida eterna. Mas a palavra má traz desespero, ódio, morte, briga, né? Revolta e assim por diante. Então, devemos usar bem, né? Então, o texto diz, né, que o ser humano é capaz de dominar as criaturas, até mesmo domesticar animais, né? Domesticar animais, domesticar, por exemplo, um cavalo selvagem, o ser humano é capaz de domesticar, né? De controlar animais, né? Grandes rebanhos de ovelhas, de gado, né? O ser humano é capaz, né? Quem de vocês já não teve aí uma junta de boi, né? Uma junta, muitos aí, colonos, né? Tiveram uma junta de boi e amansa aquela junta de boi, né? É que ele ficou mansinho, né? Fazem o que o dono quer, né? Ou junta de, às vezes, o cavalo na charrete também, né? E aí, mas ele é capaz de controlar animais, né? Feras às vezes, né? Até mesmo tem animais assim, ferozes, e algumas pessoas assim, são capazes de domesticá-los, né? Mas ele tem dificuldade de domesticar a língua, né? De controlar a língua, né? Ela é má, cheia de veneno mortal, né? A língua mas o problema será que está na língua, né? O problema será que está na língua, né? Então vamos zangar a língua, né? Não, o problema não está na língua, na verdade, né? Está no coração, está na mente, né? Tem um texto bíblico que diz que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Toma uma água. A língua, né, só passa pela língua. A língua só apenas emite sons, né? Emite sons. Mas o problema é mais interno, né? O problema vem do coração, né? Então, quem está unido a Cristo é uma nova pessoa, mas ela carrega em seu corpo sinais do pecado, né? O apóstolo exorta para que Cristo resplandeça, brilhe pelo nosso falar, né? Então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Já acabou-se o que era velho, né? E agora vale o que é novo, né? Então, quem está em Cristo, ele é uma nova criatura, ele não vai mais cometer ali os mesmos erros, né? Então ele vai evitar o pecado, né? Então, mas infelizmente ainda somos pecadores. Então, o apóstolo, então, através desse texto, ele exorta para que nós cuidemos, para que através do nosso falar, Cristo seja manifestado, Cristo seja, né, Cristo se manifeste, Cristo resplandeça, Cristo apareça, Cristo brilhe através do nosso falar, né? E nós às vezes, né, comunicamos a Cristo, né, comunicamos ou testemunhamos a nossa fé sem que, às vezes, necessariamente precisamos falar de Cristo. Então, todo o nosso falar, todo o nosso agir aponta para Cristo, né? Então, antes falamos que a palavra boa produz, né? Então, às vezes aquela palavra amiga, aquela palavra agradável, né? Ela traz consolo, traz ao coração. Mas, às vezes, a palavra, né, dita de uma forma inadequada,
ela vai afastar as pessoas. Então, através do seu falar, você pode atrair ou você pode afastar as pessoas. Então, você pode aproximar as pessoas de Cristo ou afastá-las de Cristo. Então, pelo nosso falar, Cristo apareça, seja manifestado, resplandeça e brilhe. Né? Então, porque somos uma nova pessoa. Tá? Então, o cristão purificado pelo sangue de Cristo deve produzir obras de fé. O cristão purificado pelo sangue de Cristo deve produzir obras de fé que glorifiquem ao Senhor. Então, o cristão produz boas obras. Lembra dos frutos do Espírito lá de Gálatas, capítulo 5? Né? Então, o cristão, né, pela fé, ele produz boas obras. Fé sem obras é morta. Né? Então, e essas boas obras, elas apontam para Cristo. As nossas atitudes, elas apontam para Cristo. E nós praticamos boas obras através da nossa língua, através do nosso falar. Né? Mas ainda somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Né? Então, é disso que o texto fala. Olha, nós não somos perfeitos, tá? E somos santos porque somos perdoados por Cristo, né? Nós somos perdoados, Ele perdoa os nossos pecados, nós nos tornamos santos aos olhos de Deus pela fé em Jesus, mas ainda, né, temos o velho Adão conosco, o pecado original que permanece conosco, então somos sempre tendentes, inclinados ao mal, pecadores e falhos, né? Somos falhos. E por isso que nós erramos, né? Então, o culpado mesmo é o nosso coração maldoso, né? Mas é a língua que leva à fama, né? É a língua que leva à fama, né? Então, o pecado está no coração, né? Mas é a língua que leva à fama. Por quê? Porque ainda somos pecadores, somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Enquanto o coração não for curado, devemos controlar a língua, porque ela pode causar estrago, né? Então, somos ainda pecadores, somos perdoados, mas temos ainda o pecado conosco. Então, por isso, o apóstolo Tiago nos diz, então, olha, cuidado, né? Nós somos uma nova pessoa, somos uma nova criatura, mas ainda temos o pecado conosco. E então, enquanto esse coração não for curado, e esse coração só vai ser curado e ficar totalmente puro quando, né, formos para o céu, enquanto isso não chega, vamos ter cuidado com a língua, vamos controlar, né, vamos cuidar, vamos tentar errar o menos possível, né, porque ela pode causar estrago, como nós já vimos, muitos estragos que a língua traz, né? E porque somos pecadores, né? E somos pecadores, e a culpa não é propriamente dita da língua, né? Mas é do coração. O coração é que, né, que está a origem, né, de todo o pecado, né? A mente, o coração, né? Então, é assim que nós devemos, então, agir, né? Controlar a língua, porque somos pecadores, somos falhos, né? Devemos cuidar para lutar, né? Assim como lutamos contra a nossa carne, o nosso pecado, assim devemos usar também, né, que é parte do nosso corpo, da nossa carne, natureza pecaminosa, a língua, né? Então é isso, irmãos, até aqui. Vamos então à conclusão, né? Vamos concluir aí o texto, o tema de hoje, o estudo de hoje. Então tem coisas ainda interessantes aí na conclusão, né? Então, o que eu devo fazer para que o meu coração seja curado e, consequentemente, a minha língua espalhe doçura? Nós vimos antes ali que o coração às vezes está enfermo, está contaminado pelo pecado, né? Do vírus do pecado, e o que fazer para que ele seja curado, né? E aí, consequentemente, a minha língua espalhe doçura. Totalmente curado, né? Nosso coração nunca vai ficar, porque somos pecadores ao mesmo tempo, né? Santos e pecadores.
Mas o que fazer, então, para que nós possamos controlar a nossa língua, para que possamos só vou ver aqui, ver se está tudo certo aqui, com a transmissão, acho que sim, né? Para que a nossa língua, né, seja controlada e que espalhe doçura, coisas boas, né, coisas agradáveis. O que fazer? Aí é que tem algumas orientações, né? O que eu devo fazer para curar? Nada, né? Eu mesmo não posso curar o meu coração pecaminoso, né? Então, a cura é realizada por Deus, né? A cura é realizada por Deus. Na cruz, todo o mal foi derrotado. O amor de Deus por nós, revelado na cruz, é a cura para o coração odioso e amargurado, né? Então, Deus morreu por nós na cruz e derrotou todo o mal, todo o pecado. Então, o amor de Deus revelado na cruz por nós é a cura para o nosso coração odioso e amargurado. Então, o coração ferido, o coração contaminado pelo pecado, que exala através da língua palavras, né, maldosas, ele é curado através do amor, né, o amor de Deus por nós, né? Porque sem que Jesus faça uma faxina em nosso coração, nossa língua vai continuar espalhando fel, né? Sabe o que é um fel, né? Não sabe? Fel é uma parte do corpo humano, né, que está ali próxima do fígado, né, a bilis, acho que é a bilis, né? A vesícula ali, ela é algo bem amargo, né? Às vezes, quando você vai matar uma criação, um porco, e aí você perfura o fel, né? E aquela carne, aquela carne ali fica amarga, né? Às vezes até imprópria para o consumo, né? Então ali tem algo ácido ali dentro, né? Então, para que Jesus possa fazer sem que Jesus faça uma faxina no nosso coração, a nossa língua vai continuar espalhando coisas, compartilhando, né, coisas desagradáveis, né, coisas amargas, que vai amargurar, prejudicar, entristecer a vida das pessoas. Então, é necessário que Jesus entre no nosso coração e faça uma faxina, né? Aquele que é dominado por esse amor, o amor de Jesus, há de amar o seu semelhante. Precisamos experimentar o amor de Cristo para que o nosso coração aprenda a amar, né? Então, se estamos espalhando fel, se não estamos amando o nosso próximo, eu acho que nós não estamos amando a Jesus como deveríamos amar, né? Então, ali, quando você ama o seu semelhante, quando você ama o seu próximo, você não vai sentir alegria em ofendê-lo, em humilhá-lo, em agredi-lo verbalmente, né? Então, precisamos experimentar o amor de Cristo para que o nosso coração aprenda a amar. Então, quanto mais alimentado eu estiver do amor de Cristo, mais e melhor eu vou usar a minha língua, né? Então, quanto mais eu alimentar a minha fé, né, o meu coração, na palavra de Deus, na Santa Ceia, quanto mais certeza do amor de Deus, do amor que Deus tem por mim, então quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais conhecimento a gente tem da palavra de Deus, mais a gente percebe o amor de Deus por nós. Poxa vida, mas como Deus nos ama tanto, né? Como Deus nos perdoa, como Deus nos dá o necessário, como Deus nos provê tudo aquilo que precisamos.
Eu quero amar esse Deus maravilhoso, né? E eu quero amar o meu próximo também, né? Então, o amor de Deus por nós, né, nos faz amar, né? Quanto mais eu percebo o amor de Deus, quanto mais eu recebo o amor de Deus, e o amor de Deus está presente na sua palavra e na Santa Ceia. E aí o nosso coração vai amar mais. E quando amamos, a gente controla a nossa língua, né? Então, a fé em Jesus nos faz controlar a nossa língua. O amor de Deus nos faz controlar a nossa língua, né? Porque às vezes nós dissemos, nós ofendemos aquele que, às vezes, a gente não tem assim muito, às vezes, a quem a gente, né, tem alguma aversão, algum ódio, raiva, né? E então, né, para concluir, então, livres de rancor e de ódio, então o problema está no coração, nós já vimos, né? Livres do rancor e de ódio que está no coração, estaremos com o coração restaurado, né? Restaurado, consertado, né? Curado, prontos para encaminhar à língua palavras de bênção e não de maldição. Então, por causa do amor de Cristo, então o amor de Cristo me leva a amar o meu semelhante. Isso é curar o coração. E aí eu vou ficar livre de ódio e de rancor. E aí eu vou estar com o coração curado. E aí o meu coração vai enviar para a minha língua palavras de paz, de bênçãos, de consolo, e não de agressão, de maldição. Né? Entenderam? Porque é o coração que manda a nossa língua dizer. O coração é que transmite a mensagem, que encaminha a nossa língua as palavras. É o nosso sentimento, é o nosso interior. A língua não fala sozinha, né? A língua não fala aí, não dá para botar a culpa na língua. Então, por causa do amor de Cristo, ele restaura o meu coração, e aí eu vou estar pronto para encaminhar palavras de bênção e não de maldição. Amém? Amém, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso tempo proposto para estudo bíblico, né? Cerca de 1 hora de estudo e reflexão, e nós então chegamos ao final desse conteúdo, desse texto, do estudo bíblico de hoje. Ficamos felizes ao tê-los conosco. Não quero ver se tem mais alguém que está nos acompanhando aqui. Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui que eu ainda não mencionei. Antes de terminarmos, né, a nossa oração, né, a nossa live, vamos aí ver se tem mais alguém, né, conosco. A Inira, né, a Inira, minha irmã, também está conosco, né. Ela lembra bem do cowboy, né, do cavalo lá, barbaridade, né. A Eulália também está conosco também, né. Então, minha irmã lá de Rondônia, né. A dona a dona Emma Kelmo também, né, a dona Orestina também, né, esses ainda eu não mencionei. Deve ter mais alguém aí que está conosco também. Antes eu vi ali o seu Oswaldo Tavares, né, também estava conosco, não sei se está ainda, então não consigo ver, só quem comenta eu consigo ver aqui, né, então, mas tem mais pessoas que estão conosco aqui, a nossa gratidão, né, tê-los conosco. Espero que tenham aproveitado bem este momento, né. Então, para concluir, né, a nossa língua, ela é usada muitas vezes para agradecer, louvar, para dizer coisas boas, mas às vezes é usada para ferir, machucar. Então, o que o apóstolo Tiago quer nos ensinar é que a gente não consegue ser perfeito. Vai ter um momento que a gente vai usar mal a língua, mas
que esses momentos sejam assim, os momentos sejam raros, né? Sejam poucos momentos em que nós falhamos, pecamos, né? Então, que seja assim, naqueles momentos assim, raros, né? Sejam raros isso acontecer, né? Então, é isso que quer dizer. Então, por isso que nós devemos controlar, porque somos falhos, somos pecadores, né? Então, que nós possamos usar bem a nossa língua, para enaltecer, para testemunhar, para revelar, manifestar o amor de Deus por nós. E vamos, então, ser uma bênção de Cristo para o mundo, né? Aí está conosco também a Dona Maria, né? Dona Maria, a minha sogra, né? Mãe de Eunice, avó da Larissa, lá da linha 12 nos acompanhando, né? Lá de Rondônia. Uma alegria tê-la conosco também, Dona Maria, né? E outros também que estejam conosco, né? E que, por acaso, nós não mencionamos aqui as nossas escusas, né? Nossas desculpas, mas não foi por má vontade. É legal dizer o nome aqui, né, das pessoas. Então, como nós dissemos antes, né, você pode usar a sua língua para falar da vida das outras pessoas, mas use para falar bem, para falar bem. Como é bom ouvir falar bem de outra pessoa, né? Como é bom ouvir falar bem de outra pessoa. Então, use para falar bem. Vamos encerrar com uma oração. Aqui o texto, vamos então fazer uma breve oração e também depois vamos encerrar com a bênção, tá? Oremos então. Senhor Jesus, acalma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Amém. Oremos a bênção em conjunto. Você pode orar também na sua casa, né? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Vamos agora... tem um vídeo? Deixar com vocês aí um vídeo, né, que a Larissa vai colocar aqui, e vocês poderão, né, acompanhar este vídeo enquanto nós saímos, né? Então, a Larissa está aqui procurando o vídeo, então... um belo hino aí, né, que nós vamos ouvir agora aqui, e vocês então poderão então acompanhar este hino, e aí, através dele, nós nos despedimos, tá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu.